Graça e paz seja sobre vocês a bênção do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para assim celebrarmos e glorificarmos ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, Salvador das nossas vidas, e seu Espírito Santo, Consolador nosso. Esse Deus maravilhoso, que é o Deus da providência, providenciou para você e para mim recursos para nós obtermos a vida eterna. A palavra do Senhor nos diz, lá em Gênesis capítulo 3, verso número 15, diante da queda dos nossos primeiros pais, o Senhor providenciou para nós o substituto, Jesus Cristo. Nascido de mulher, conforme o texto lá diz, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E assim, o Senhor o fez, vencendo o inimigo por nós. E nós glorificamos a esse Deus. E a palavra do Senhor também nos fala, se acaso algum de nós viermos a pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso, nós cremos que esse bondoso, misericordioso Deus é o Deus de providência, um Deus que tudo pensa. Porque o pecado, ele afasta o ser humano do Criador. Mas Cristo perdoa os nossos pecados através da remissão que Ele faz através do seu sangue. Nós somos reconciliados com o Pai. Fomos reconciliados e nós também assim, dia após dia, porque infelizmente nós ainda pecamos. Não que nós temos prazer no pecado, mas nós pecamos. Mas há a necessidade de suplicarmos ao Senhor, confessarmos e suplicarmos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Vamos orar. Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor, que todos pecaram e carecem da Sua graça. A Tua palavra nos diz, ó Pai, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e de toda injustiça. Diante de Ti, ó Pai, nós nos colocamos e declaramos, Senhor, que temos pecado, infelizmente, mas necessitamos que o Senhor nos guarde, ó Pai. Livra-nos das tentações, livra-nos do mal, para que nós venhamos, ó Senhor, a errarmos menos, e mais estarmos mais próximos a Ti, que nós venhamos nos santificar dia após dia, para podermos, Senhor Pai, mais e mais sentirmos a Tua presença em nós, ó Pai. Queremos ser usados por Ti, mas para isso, ó Pai, há uma necessidade do Senhor purificar esse vaso que está falando, também os vasos que estão ouvindo. Em o nome de Jesus eu oro. Abençoe, Senhor Deus, essa palavra que eu estarei ministrando aos corações que estarão me ouvindo, ó Pai. Em o nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Nós hoje vamos estar meditando a respeito de um assunto que muitos se atemorizam quando fala dele. Mas os filhos de Deus não temem este ocorrido que tem vindo desde que os nossos primeiros pais pecaram, a morte. Por que os que confiam em Deus não temem a morte? Esse é o tema da nossa mensagem. Eu quero estar lendo aqui um salmo que ele é bem conhecido
não só no meio evangélico, como creio eu que, conforme um escritor disse, que este salmo, ele é a pérola de todos os salmos, precioso. É o salmo de número 23. Ouçam o que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 23. O salmista escrevendo, ele faz declarações tremendas nesse salmo. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, amém. Entendemos que quando houve a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, não só foram expulsos do jardim, mas receberam a sentença da morte. Pois haviam sido alertados que, se eles comessem do fruto da árvore proibida, eles morreriam. Avisados eles foram. Como Deus não colocou ali no jardim robozinhos controlados, bonecos controlados, não. Ele colocou o ser humano, e conforme a própria palavra dele diz, imagem e semelhança dele. O ser humano, ele é criativo, ele pensa, ele tem vontade, assim como Deus. Não na grandeza do Senhor, mas ele pensa, ele tem vontade. E nossos primeiros pais vieram a comer do fruto proibido, e com isso foram expulsos do paraíso, e com a sentença lavrada que eles morreriam. Então podemos concluir que a morte faz parte da raça humana. A morte faz parte da raça humana. Por quê? Porque diante da desobediência ocorreu de entrar no mundo o pecado, e o pecado trouxe a morte. E isso foi passado para todos os seres humanos. Vamos aprender um pouco a respeito desse assunto. Conforme nós dissemos no início, muitos ficam atemorizados com ele. Tudo tem o seu tempo. Essa é a primeira divisão nossa. Tudo tem o seu tempo. Com base em alguns versículos da Bíblia, há tempo determinado para tudo. Eclesiastes nos diz isso. Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo para plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, a parte A aqui do verso número 2 diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer. O Salmo de número 139, o salmista nos diz o seguinte, Salmo 139, verso 16: os teus olhos me viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia. Então,
Deus sabe de todas as coisas e colocou um tempo para todas as coisas. Assim como a gestação de uma mulher são 9 meses, Deus também colocou tempo que depois que aquela vida vier ao mundo, já tem um tempo determinado para ela viver. Alguns partem daqui mais cedo, alguns partem com uma idade mais avançada, mas todos, um dia morrerão, porque foi determinado isso. Em segundo lugar, só se morre uma vez. Presta bem atenção no que o autor aos Hebreus diz no capítulo 9, verso 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então foi ordenado, porque a determinação de Deus foi esta: aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Conforme esse versículo está escrito, ordenado morrer, não tem escape para o ser humano. Ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser negro, pode ser branco, pode ser criança, como pode ser velho, não tem escape. Pode ser homem, pode ser mulher, não tem como. A morte foi estabelecida para que todo ser humano passe por ela. Se nós ficássemos aqui só ter essa divisão aqui, ficaria muito triste, ficaria de um modo que colocaria medo até mais ainda nas pessoas. Mas eis aqui a terceira divisão. Eu creio que com esta vai trazer alívio ao teu coração. A morte foi vencida. E foi vencida por um ser humano. A morte foi vencida. É o último inimigo a ser vencido, mas fiquem tranquilos, Jesus já venceu por nós. Essa é a melhor notícia. Cristo venceu a morte por nós. Nós não tínhamos e não temos recurso em nós mesmos, nem força para vencê-la. Você pode ver que por mais perito, por mais sábio, por mais digno que seja o ser humano, ele não consegue deter ela. Mas Cristo venceu ela por nós. Lá em João capítulo 11, verso 25, diante da ressurreição de Lázaro, Jesus faz uma declaração. João 11, 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A morte do nosso físico é certa, mas o Senhor, que é a ressurreição, o Senhor que nos resgatou do pecado, nos resgatou da morte, tem para nós a vida. Tem para nós a vida e a vida eterna. Já o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, vou estar lendo aqui alguns versículos
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 21. Diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Conforme nós dissemos, um homem venceu ela. Veio por um homem e um homem venceu ela. Adão ali pecou juntamente com Eva. Jesus trouxe a ressurreição, nosso substituto. Verso número 22: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 26: o último inimigo a ser destruído é a morte. Já no capítulo número 15 e verso 55, Paulo aqui, ele faz uma pergunta. A interrogação que o apóstolo Paulo faz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme nós dissemos a você, amado ouvinte, a boa notícia é que você não permanecerá na morte, uma vez que você entregue a sua vida ao Senhor. A você que já entregou, você tem essa certeza que você passa desta vida para uma vida melhor em Cristo Jesus. Nós passamos sim pela morte, mas vivificados somos por Cristo. Quero concluir essa palavra. O que tínhamos de garantia, o nosso salário, o nosso pago pelo pecado era a morte, mas Cristo Jesus nos deu a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: Romanos 6, verso 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio que, mediante essa palavra, e creio que o Espírito Santo de Deus vai estar falando muito mais no teu coração, você vai ter mais ainda certeza, vai ter a plena certeza de que a morte não faz medo para aqueles que creem em Cristo. A morte não faz medo para aqueles que entregaram sua vida ao Senhor. Torno a repetir: se você ainda não o fez, entrega a tua vida ao Senhor, para que você possa viver. Entrega sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quero orar por você, orar pela vida dos seus, pedir a Deus que possa estar trabalhando ao teu coração esta palavra e dando a você a certeza da vitória sobre o último inimigo nosso, que é a morte. Jesus venceu a morte por nós. Jesus Cristo ressuscitou, vivo está, e mediante a sua ressurreição, nós cremos que nós ressuscitaremos também. Oremos. Pai, esta é a grande certeza que nós temos, ó Senhor amado, que nós não permaneceremos na morte, porque ela não terá domínio sobre nós, porque o Senhor pagou o preço para nós vivermos.
Obrigado, Senhor, pela certeza da vitória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa, Senhor amado, temermos ela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, mediante ela, o Senhor nos traz consolo. E nós cremos, Senhor amado, nas tuas providências. Quero orar, Senhor Deus, suplicando a Ti, ó Pai, pelas famílias que estão assistindo esse vídeo, ou talvez estejam só ouvindo. Abençoe, Senhor Deus, cada vida. Conceda graça, bênção, Senhor amado, em todas as áreas dessas famílias, ó Pai. Que sejam assistidas, Senhor amado, pela Tua misericórdia. Ó Pai bendito, coloca os Teus anjos a cercar todos os seus, ó Pai. E aqueles que ainda não são seus, ó Pai, que possam entregar-se a Ti, ó Pai, e receber de Ti a segurança, o refúgio que Tu tens, ó Deus. Em o nome de Jesus eu oro, e eu ministro sobre a vida desses, ó Senhor amado, a Tua maravilhosa graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus assim vos abençoe, vos guarde e vos dê a paz.